Vamos lá, acho que agora já deu. Beleza, começou então. Então, olha só, então a gente vai começar, a partir de hoje aí, entrar propriamente dito na aula, né? Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre tomada de decisão, sobre esses aspectos práticos de hoje em dia com relação à programação linear, sobre pesquisa operacional. Pesquisa operacional é uma área muito maior do que programação linear, mas programação linear, eu particularmente considero a base para que a gente possa entender todo o resto. Tá? Se nós conseguirmos entender aqui os conceitos ligados à programação linear, que são relativamente simples, né? Não tem nada de espetacular em termos de conhecimento matemático, em termos de dificuldade, o nível de dificuldade não é tão grande assim. Obviamente que não é para qualquer um, né? Não é para uma pessoa que nunca viu matemática na vida, nunca fez cálculo, nunca fez álgebra, principalmente, vai sentir um pouco mais de dificuldade, mas mesmo assim, não tem nada de espetacular em termos de dificuldade teórica, tá? É, a programação linear que nós oferecemos aqui nessa disciplina, ela tem três básicos caminhos, tá? O primeiro caminho é o caminho da prática. Então, todos os conceitos básicos de como é que faz a otimização propriamente dita, isto é, modelagem, é, a, a aplicação do simplex, a iteração do simplex, o conceito de dual simplex, como é que faz as contas do dual simplex, como é que transforma um modelo primal para o dual. Vocês, pô, professor, nunca ouvi falar disso. Calma que a gente vai chegar lá vamos construir isso gradativamente, tá? Então, nós vamos fazer essa continha. Os teoremas que nós vamos mostrar, que é basicamente o teorema fraco e forte da programação linear e o teorema da folga complementar, eu vou tentar fazer a demonstração disso numa aula que nós chamamos de geometria do simplex, tá? Claro que essa aula de geometria do simplex, ela, nessa disciplina, é a aula mais complexa em termos matemáticos, mas é muito mais simplificada do que se você pegar lá um paper matemático ou um artigo matemático que explica todos os passos, item a item, né? O que eu tento é fazer é mastigar um pouquinho, às vezes até abuso um pouquinho da linguagem coloquial, para poder fazer vocês entenderem o porquê que modelos de programação linear, ao serem abordados para resolver um problema, garantem uma solução ótima quando ela existe. Tá? Esse é o meu principal objetivo. Então, é esse aspecto. Então, nós temos o aspecto 1, que é saber fazer as contas, e o aspecto 2, que é se convencer matematicamente que essas contas vão dar certo. Tá? Aí, o terceiro aspecto é uma pergunta que muitos fazem, que é, poxa, por que eu tenho que fazer essas continhas na mão se eu já tenho computador, né? Se o computador já tem programas que fazem isso. Tem duas respostas, na verdade. A primeira, porque faz parte da disciplina. Tem que fazer, tem jeito, tá? Essa resposta não agrada muita gente, mas é o que tem que fazer. Hoje em dia eu já não passo mais contas na mão, quando eu digo na mão é no papel, né? Com lápis, caneta e papel. Quando eu digo na mão, a gente já utiliza aí o Excel para fazer. Professor, mas eu já sei programar, posso já programar? Pode, claro. Entretanto, eu vou pedir, vocês vão ver na lista, que tenha pelo menos um pouquinho de conta, seja na mão, aí sim no papel, ou no Excel, para que eu consiga perceber que você entendeu as contas. Eu preciso ficar convencido de que você entendeu qual é o processo matemático vinculado ao simplex em relação à otimização de programação linear. Tá? Então, esse passo eu preciso. Por quê? Nossa terceira perna da disciplina é a utilização de software. Eu ainda não vou utilizar nenhum software com uma interface de, vamos dizer assim, de um nível mais profundo em termos de otimização,
tipo o Ciplex lá no PL lá mesmo, ou o Python, ou pegar o C Sharp e chamar o Gurobi dentro do C Sharp, ou do C++, ou do VBNet. Não, aí nós vamos usar aqui da planilha do Excel. Aí dentro do Excel existe um pacotinho que já vem pré-instalado no Excel chamado Solver, né? A maioria de vocês já usou, quem não usou vai usar pela primeira vez. Aí nós temos um plugin que é o plugin feito pela Universidade de Auckland, que é o OpenSolver, que é gratuito, que é acadêmico, tá? Então, esse OpenSolver a gente vai baixar, vai instalar, cada um vai instalar no seu computador, na verdade é só colocar ele dentro do Excel, é bem facinho de fazer, e dentro desse OpenSolver existe um otimizador que é o CBC, que é livre, que é um software livre, que é o mesmo software que faz a otimização dentro do R, dentro do Julia, dentro praticamente dentro do Python, praticamente todos os softwares que têm programação linear, eles acabam utilizando esse CBC porque ele é livre, porque é um software livre, tá? De código aberto. Mas também nós vamos, dentro desse OpenSolver, existe lá uma opção que é simplesmente trocar e usar o Gurobi, que é considerado hoje o software de otimização de programação linear mais avançado que nós temos. Ele ele está um pouquinho na frente dos outros em termos de robustez de solução. Então, também aí o Antônio já colocou para a gente, agradeço, Antônio, mais uma vez, de ter mostrado como é que faz essa instalação aí do Gurobi. Vocês têm 3 meses para usar, obviamente que é uma instalação com uma versão com a licença acadêmica, né? Então, para meio acadêmico, para dissertação, para tese, para artigo, pode usar à vontade. Se for utilizar no meio comercial, já tem um cuidado só, né? Então, paguem, né, o Gurobi, se for utilizar. Tanto o Gurobi, que é uma empresa chamada Gurobi, quanto o Ciplex, que é da IBM, que são os dois melhores softwares aí de mercado, pelo menos até agora, e que eu conheço, para otimização de programação linear. Eles têm versão na internet, na nuvem, que você vai lá, usa, e se der, lá na última aula, se a gente conseguir encaixar na nossa última, na 12ª aula, eu vou trazer a aplicação dessa para vocês verem como é que funciona, tá? Então, se tudo correr bem, esse ano vai ser a primeira vez que eu vou tentar inserir no nosso conteúdo a utilização desses softwares na nuvem, tá? Obviamente que lá é pago, tá? Obviamente que lá é pago. Não tem versão gratuita, pelo menos até uns 3, 4 meses atrás não tinha. Agora não sei como é que tá. Então, essas 3 pernas, né, a parte teórica, a parte prática e a parte computacional, é o nosso objetivo aqui para discutir o que nós chamamos de programação linear. O material que eu uso aqui na nossa disciplina, ele é um material diverso. Então, por exemplo, esse livro aqui eu comprei lá, que é a Introdução à Pesquisa Operacional, do Andrade, e dentro desse livro vem os slides que ele lá tem, dizendo, olha, pode usar esses slides aqui para dar aula, modificar, desde que cite a fonte. Então, tá aí citado a fonte aí de onde que tem esses slides. E a ideia é fazer com que vocês não se baseiem somente nesses materiais, mas que ao fazer a lista lá, que eu vou passar por exemplo, o primeiro trabalho hoje, que vocês corram atrás de alternativas de solução. Veja, importante aqui no conceito de programação linear. A partir de hoje, eu não quero mais que vocês coloquem na cabeça que vão aprender uma técnica que é entender como que são os dados de entrada, vai lá, coloca no software, aperta o botão, sai uma resposta. Não pode ser isso, tá? Se tem alguém que está com esse pensamento ainda, joga fora. Joga fora porque não é o nosso caso. No nosso caso aqui, nós temos que criar pensadores. Pensadores.
Eu preciso que vocês terminem essa matéria, terminem essa disciplina com um pensamento crítico aguçado. Isso significa que quando eu ler alguma coisa, eu tenho que entender o que eu estou lendo. Eu tenho que compreender as entrelinhas daquilo que eu estou lendo. Eu tenho que perceber que a informação ela está, às vezes, além daquilo que está escrito. Por quê? Porque provavelmente atrás do que está escrito existe um conceito operacional, existe uma tarefa logística, existe uma tarefa de produção, existe uma tarefa de projetos, existe uma tarefa de alocação de pessoas, existe um processo decisório por trás dele que não é simplesmente eu olhar o enunciado e escrever um modelo matemático. Não, eu tenho que compreender isso como um todo. E isso gera, se vocês criarem esse hábito, gera o costume de a gente raciocinar sobre, tá? E isso, para mim, é tão importante quanto o conteúdo específico, tá? Tanto que, como é que eu vou avaliar isso? Vai ser na última avaliação nossa, na prova, né? Prova entre aspas, né? Que é um trabalho que vocês vão fazer e vão ter 24 horas aí para entregar, um pouco menos de 24 horas para entregar. Lá eu vou analisar se você conseguiu fazer isso, porque lá cada pessoa aqui vai ter um trabalho diferente, sorteado aleatoriamente. Tá? Então eu preciso da técnica, eu preciso do conhecimento matemático, junto a tudo isso, eu preciso da lógica. Eu preciso que vocês se preocupem com por que eu estou fazendo isso. Aonde que eu ganho ao abordar problemas com modelos de programação linear? Como é que eu poderia transformar esse problema que eu todo dia gasto meia hora, toda semana eu gasto um dia da semana para fazer isso na mão, eu poderia estar gastando apenas 5 minutos para preparar, abrir o software, vir aqui, juntar, já tenho programado, apertar o botão, sair a resposta, tudo bonitinho. Professor, mas se isso fosse tão bom assim, as empresas já estariam fazendo. Mentira. Não é assim. Se tudo que fosse bom as empresas já estariam fazendo, a gente não estaria aí nesse mundo maluco que a gente está. Então, tem muita coisa da academia que ainda não está no mercado. Né? O ano passado, só para vocês terem ideia, 2020, né? Porque como fica gravado esse vídeo aqui, depois podem me cobrar. 2020 eu falava assim, olha, tem muita gente, nós estamos tendo um boom, em 2019 eu falei a mesma coisa, de pessoas que estão, ou de empresas que estão falando em aplicar otimização, inteligência artificial, machine learning. O que abriu, gente, de empresas falando que faz isso é uma coisa de louco. Assim, hoje de manhã mesmo, eu levando meus filhos para a escolinha ali, voltando, tinha uma propaganda lá. Empresa tal, uma empresa de Big Data, Data Science, que vai utilizar as melhores técnicas matemáticas, fala assim, na rádio, tá? Matemáticas, estatísticas para melhorar os seus processos e tal. Aí você começa a se questionar, né? Será que esses caras sabem programação linear? Por quê? Porque tirando a parte avaliativa, que tem bastante coisa estatística, muita coisa de otimização, ela não está lá na estatística. A estatística, ela serve extremamente bem para fazer avaliação das coisas. Então, você sempre pega o método estatístico, você pode até utilizar técnicas estatísticas para prever algum tipo de comportamento, mas em sua grande maioria, técnica estatística serve para você medir e mensurar o que aconteceu, ou como que eu posso avaliar aquele conjunto de dados sobre aquele processo. Então, regras de classificação, regras de identificação de padrões, tudo isso veja, aconteceu, eu quero saber como é que é. Padrões. Eu posso utilizar essa resposta para prever o futuro, me planejar? Claro que posso. Mas, essencialmente, isso é só uma consequência
de uma fotografia. Em programação linear, não. Em programação linear, eu tenho os dados e eu tenho um problema a ser resolvido. Eu tenho uma informação a ser obtida. Eu quero uma resposta daquilo que eu vou fazer. Veja, é diferente um pouco o conceito, né? O conceito de estatística é identificar, e aí a gente tem técnicas em estatística que são insuperáveis, tá? Então, cada um tem o seu nicho de atuação. E, obviamente, para a gente aqui que está fazendo a área de programação matemática, eu recomendo fazer as disciplinas das duas linhas, tanto de otimização quanto de estatística, porque as duas são complementares. As duas coisas, as duas ferramentas são fortíssimas. Então, aqui nessa nossa linha, nós estamos preocupados em, dado que eu tenho um problema que eu quero resolver, eu não quero identificar como foi resolvido e tentar reproduzir. Eu quero resolver esse problema. Eu quero fazer uma forma alternativa de resolver esse problema. Eu quero resolver esse problema, o que nós chamamos de otimização. Então, se alguém tem alguma pergunta, pode parar aí, fala à vontade, tá? Alguma pergunta, gente? Então, vamos lá. A ideia, então, aqui de... Espera só um pouquinho, pessoal. Tem alguém tentando entrar aqui. Tem alguém tentando falar. Vamos lá. Vamos com calma, que a gente está começando a nossa primeira aula. Beleza. Andres, quer escrever aqui ou quer mandar uma mensagem, alguma coisa aqui? Não. É que tem alguém que está tentando entrar, não está parando de me mandar mensagem no WhatsApp aqui. E aí eu não sei se ele está ouvindo a gente. Não, Andres, não. Não é essa diferença entre PO e estatística, não, tá? Na verdade, pesquisa operacional, ela é grande área, tá? É uma grande área. Aí a gente pode entrar em conflito teórico entre os matemáticos e estatísticos, mas, na verdade, pesquisa operacional, ela contempla programação linear e estatística, tá? Então, a gente não pode esquecer, a gente acaba esquecendo que estatística, pelo fato de hoje ter cursos de graduação, né, em estatística, a gente acaba esquecendo que estatística, na verdade, é um ramo da matemática. É que dentro dos cursos de matemática e estatística ganhou uma importância tão grande que acabou virando um curso completo de graduação. Assim como eu tenho uma opinião há muitos anos que pesquisa operacional deveria ser também um curso isolado da matemática, né? Então a matemática industrial, ela passou por essa tentativa, a engenharia de produção também passou, mas nenhuma delas contempla todas as técnicas de PO. Assim, existem diversas técnicas estatísticas que eu tenho que colocar restrições também, tá? Não é só... o fato de ter restrições não significa que eu estou diferenciando PO, não. Mas, basicamente, estatística, eu vou mapear algum processo existente, um conjunto de dados existentes, né? E eu vou tomar a decisão em cima daquilo que eu tenho ocorrido, vamos dizer assim. Né? Então, eu posso até utilizar a resposta das técnicas estatísticas como ações para o futuro, mas, basicamente, elas vão identificar aquilo que ocorreu. Lá, em programação linear, e veja, tudo isso está dentro de estatística, dentro de pesquisa operacional, eu vou tomar uma decisão que ainda não ocorreu. Eu tenho só
as condições, eu não tenho a resposta. Né? Na estatística, geralmente, eu já tenho as condições e as respostas, e eu quero tentar identificar algum tipo de padrão, alguma coisa assim. Tá? Então, basicamente, essa diferença. Mas os dois são extremamente complementares. Deixa eu colocar aqui uma pessoa no nosso grupo aqui. Vamos ver se não está aqui. Vamos tentar colocar aqui. Gilmar 1 @ufpr. Vou colocar o outro, depois eu tiro o dele. Importante ele entrar. Gilmar gmail.com. Pronto. Ó, pessoal, acabei de ficar sabendo aqui, ó, que a gente vai poder dividir a nossa aula normalmente hoje, que foi cancelada a reunião aí do Métodos Numéricos, acho que vai ser prorrogada para amanhã ou quarta-feira, tá? Então podemos continuar nossa aula dividida em duas, como estava programado inicialmente. Beleza, mais algum comentário aqui? Muito bem. Cuidado, tá, Denis? PO está mais estruturado em cima da álgebra linear. Cuidado que, basicamente, todos os métodos, todos não, né? Uma grande gama de métodos estatísticos, principalmente multivariados, também usam técnicas de álgebra linear, tá? Multiplicação de matrizes, decomposição de matrizes. Então, uma série de métodos estatísticos também é álgebra linear. Eu acho que o mais importante é a gente entender que se eu quero colocar um prego na madeira, eu tenho que usar um martelo. Se eu quero furar a parede, eu tenho que usar uma furadeira. Então, eu tenho que entender que são ferramentas complementares que são usadas de acordo com cada problema. Tá? Esse é o principal. E esse é um dos raciocínios que eu quero que a gente tenha aqui. Tá? Eu quero que tenha aqui. Cuidado aí com esse negócio de modelos de probabilidade por trás aí, tá? Primeiro vão, quando puderem aí, eu não sei quem que vai dar estatística e probabilidade 1, acho que se for o Anselmo, vão fazer lá a matéria do Anselmo primeiro, para entender bem lá a parte estatística, aí depois vocês vão entender que tudo um conjunto de coisas só, tanto probabilidade é uma teoria, tá? Antes que não existe um modelo de probabilidade, na verdade, probabilidade é uma teoria das probabilidades. E aí você tem uma série de técnicas matemáticas atrás dela, tá bom? Então, cuidado só com essas generalizações que elas têm que ter um pouquinho mais de rigor matemático aí, só isso, tá? A gente pode, às vezes, até falar essas coisas, mas a gente não pode escrever, principalmente, não aqui, né? Aqui no chat pode. A gente não pode escrever em dissertações, aí, algumas coisas que a gente acaba falando, porque, na verdade, é uma forçação de barra, né? A gente acaba falando de uma maneira coloquial, né? Então, dado isso tudo, o que a gente vai ver a partir de agora é problemas, basicamente é resolver problemas, e aí muitos de vocês falam assim, pô, um problema que a gente podia resolver era o dinheiro no final do mês, né? Isso é um problemão, né? Bom, talvez aqui até seja o início dessa solução aí, tá? Mas basicamente então encontrar a melhor distribuição possível dos recursos escassos entre as diversas atividades ou tarefas, de forma a atingir um valor ótimo do objetivo estabelecido. Essa definição aqui, ela é uma definição simples, mas tem uma série de informações por trás que, se a gente ficar repetindo, por mais que esteja correto, sem ter e repetir sem entender o que quer dizer,
a gente passa a ser aí só um papagaio repetidor de definição. Isso eu não quero que ninguém aqui saia daqui repetindo por repetir, tá? A primeira coisa eu já falei isso na aula passada e vou repetir sempre, porque é um conceito extremamente importante, é que os recursos que eu tenho são escassos, tá? Se eu tivesse recursos abundantes, se eu tivesse dinheiro à vontade, pessoas à vontade, equipamento à vontade, insumo à vontade, matéria-prima à vontade, tempo à vontade, não tem por que eu ficar fazendo otimização de nada. Isso explica algumas coisas, gente. E é essa ligação que eu quero fazer com vocês a todo momento. Isso explica algumas coisas. Então, eu tenho lá um processo numa empresa grande, uma multinacional, que ela tem lá, para fazer aquele processo, sei lá, 50 pessoas envolvidas. Dessas 50 pessoas, 45 são estagiários, 3 são pessoas mais sêniores e 2 são pessoas extremamente sêniores ou gerentes há muito tempo. Toda essa galera aí está envolvida num processo que, no final das contas, gera um lucro aí de 3% em cima do produto. Só que nós estamos falando aí, por exemplo, sei lá, estou chutando aqui, tá? Um processo que gera 100 milhões de reais ano. Poxa, 3% seriam 10 milhões, 1 milhão, 1%, 3 milhões de lucro só nesse processinho aí. Imagine que essa empresa multinacional tenha uns 20 desse. E só nesse aí gera um lucro de 3 milhões de reais. Lucro limpinho, com tudo pago, tudo dividido e tal. Lucro limpo, 3 milhões. E aí você vai chegar lá, vai olhar esse processo aí, vai identificar que tem possibilidades de melhoria, vai chegar com um projeto para o chefe, para o supervisor, seja lá quem for, e falar assim, olha, puxa, a gente podia fazer isso aqui de uma maneira melhor, que o nosso lucro aí passaria de 3 para 4,5%, mas demoraria 6 meses de investimento e a gente gastaria aí 1 milhão de reais. Aí o teu chefe, alguém vai falar assim, puxa, 6 meses vou gastar 1 milhão para poder ganhar esse 1 milhão a mais? Talvez 1 milhão e meio? Pô, não vale a pena. Não, do jeito que tá, assim tá bom. É isso, né? É mais ou menos isso. Muitas empresas, principalmente aqui no Brasil, pela complexidade de impostos, elas têm esse conceito de que se os recursos que eu tenho estão dando um lucro, pô, tá beleza, não vou mexer em nada. Time que está se ganhando não se mexe. Muitas empresas até falam que vão fazer melhoria. E aí entram os conceitos lá de Lean Production, vamos fazer o 5S, e vamos fazer melhoria contínua, vamos implementar o ciclo PDCA, e contrata um monte de estagiário falando um monte de palavra bonita, que na prática, efetivamente, não muda nada. Na prática, a decisão grossa, a decisão pesada, aquela que vai tentar utilizar menos recursos, porque os recursos são limitados, essa daí acaba o ganho é muito marginal, é muito pequenininho. Todas essas ações, assim, elas são muito estruturais, muito gerenciais. E aí, esse é um grande dilema que nós vivemos, porque nós temos esse conceito, né, em time que está se ganhando não se mexe. Porém, aqui nós vamos introduzir agora o conceito de que as atividades ou as tarefas envolvidas com a utilização desses recursos, elas podem ser ordenadas ou sequenciadas ou designadas de uma forma a atingir um valor ótimo estabelecido. Poxa, agora entra um segundo conceito aqui, que além dos recursos escassos é o segundo conceito principal da definição, que é o conceito de valor ótimo. O que é o valor ótimo? Dado um conjunto de situações, dado um conjunto de condições, a melhor maneira de satisfazer todas as condições, melhor maneira agora pode ser eu maximizar um lucro ou minimizar um custo. Vejam, a melhor maneira
cuidado para não confundir otimização com maximização. Otimização é a melhor forma o melhor valor, o melhor conjunto de decisões, de maneira com que eu consiga cumprir todas as condições, o que nós em programação linear chamamos de restrições. Tá? As condições que nós temos, nós chamamos de restrições, de maneira com que a gente torne todas essas formas de mensurar essas atividades. Geralmente, essa atividade ou essa tarefa, ela vai estar associada a algum tipo de unidade de medida. O que eu estou dizendo com isso? Essa atividade ela pode estar sendo medida pelo custo que ela gera, ou pelo lucro que ela gera, ou pelo tempo que ela gasta. Essa unidade de medida, ela vai ser, de alguma forma, o nosso objetivo. Se eu quero, por exemplo, fazer mais rápido, eu vou pegar aquela atividade, vou mensurar essa atividade em relação a tempo gasto e vou tentar minimizar o tempo gasto. Se essa atividade ou essa tarefa está associado a um lucro, ou seja, eu consegui isolar o lucro dessa atividade, dessa tarefa, e eu vou tentar otimizar, o meu objetivo, então, vai ser maximizar o lucro. O maior valor do lucro possível é o que nós chamamos de ótimo. Ou seja, qual é o conjunto de decisão? Qual é o conjunto de ações? Qual é o conjunto resposta que satisfaz todas as restrições de maneira a atingir o melhor valor possível? Esse melhor valor possível é o valor ótimo. Então, temos que tomar um cuidado que quando as pessoas dizem na empresa lá, estamos fazendo otimização. O que vocês estão fazendo? Não, nós aplicamos o DMAIC a vida inteira aqui, todos os dias. O ciclo PDCA é constantemente feito. Nós aplicamos o Scrum, porque é um método ágil. Nós temos uma estrutura de 5S. Isso não é otimização, gente. Isso são ações de melhorias de processos gerenciais. Não é otimização. Otimização é a obtenção do valor ótimo, dado um objetivo, cumprindo todas as condições chamadas de restrições. Isso é otimização. Essa otimização pode ser linear ou não linear. Linear ou não linear. Sim. Então, nós aqui vamos ver só a otimização linear. Já vamos entender o que isso quer dizer. Existe todo um estudo para a otimização não linear. Aí, no nosso curso aqui, é lá com Mattioli e Companhia Limitada. E mandam super bem nessa otimização não linear. Talvez uma das matérias mais difíceis que eu fiz, mas que é sensacional. Tá? Aqui nós estamos vendo otimização linear. Tá? Então, cuidado para não cair nessa falácia. Então, até o final da 12ª aula, eu perdoo vocês, se vocês estiverem na empresa de vocês, no dia a dia de vocês falarem lá que estão otimizando o setor de vocês ao aplicar melhoria contínua ou 5S. Até a 12ª aula eu perdoo. Depois da 12ª aula, é sem perdão. Tá? Vocês têm que ser meus ajudantes aí para a gente divulgar que otimização é um conceito matemático. É um conceito que envolve álgebra. Não é uma coisa gerencial. Professor, mas em gerencial, na parte de gestão, também existe o conceito de otimização. Sim, derivado da matemática. Só que, se você começa a defender que otimização também na parte tem gerencial, você acaba confundindo os dois conceitos. É quase que eu tenho 2 filhos gêmeos, os 2 são o mesmo nome. Mas são 2 filhos diferentes. Então eu não tenho que chamar, já são 2 pessoas diferentes, eu tenho que chamar de 2 nomes diferentes. Eu prefiro chamar lá essa parte gerencial de melhoria, de... sei lá, melhoria de uma forma geral, né? Metodologias de melhoria de gestão e não de otimização em gestão.
porque otimização e gestão necessariamente passa por aqui, tá? Qualquer dúvida, a gente abre o microfone aí e fale, tá? Porque senão eu tenho que ficar aqui, indo e voltando aqui para ver, tá? Eu vou fazer alguns comentários aqui, tá? Não sei se o Essal aí falou, a ISO 9001, não tem definição disso lá na ISO 9001, é isso que você quis dizer? Porque a ISO, na verdade, ela é um conjunto de ações para você garantir a gestão da qualidade, isso, mas ela não é otimização, tá? Eu acho que... Pode falar. É que eu lembrei, né, que o senhor estava falando ali no momento, é, que as pessoas não dão muita bola, né, e tal. Aí Uhum. eu lembrei que isso só acontece quando impõe, né, que eles precisam de Isso. uma ISO, precisam de gestão da qualidade, ou que alguém maior, um investidor, chega e fala, não, eu quero que tenha isso para ter controle, auditoria. Então eles só se mexem mesmo quando acontece isso. E daí depois eles veem que melhora mesmo, na real, né? Uhum. Eles ficam, nossa, o quanto a gente estava atrasado, mas é só quando a água bate na bunda mesmo. Assim, vou dizer para você, esse é um processo que muitas vezes o pessoal usa ferramentas de qualidade, né, da área de gestão da qualidade, cartas de controle. Quando chegam em razão, sinal, ruído, assim, eu já fico louco de feliz, mas cartas de controle, basicamente, indicadores, um ou outro método de agrupamento, de inspeção, assim, projeto robusto, assim, alguns que fazem. Quem é da área sabe o que eu estou falando. Quem não é, faça lá depois matéria de gestão da qualidade com o Anselmo, que é, cara, alucinante a matéria do Anselmo. E aí vocês vão ver que isso é só essa estruturação, essa medição do processo. Não é a otimização do processo. A ISO 9001, se eu não me engano, quando eu estudei ela há muito tempo atrás, foi logo que ela saiu, ela até fala em processos de otimização, né, implementação de processos de otimização, mas ela não diz exatamente como. Até porque provavelmente quem fez a ISO 9001 não tem esse domínio disso que a gente está falando aqui. Mas é bem interessante o que você falou mesmo, tá? A gente acaba sempre reagindo só à pressão, né? Então, bom, nada mais justo do que eu pressionar também vocês, né? Então, no bom sentido, né? Então, quando vocês quiserem fazer um comentário aí, deixar escrito, ou abram o microfone aí e falem, sem problema não. Em programação linear, eu tenho 4 suposições aí que são bastante importantes, tá? Isso aqui, quando a gente for fazendo exercício, ela é tão natural, é tão automático para a gente, que a gente vai acabar absorvendo isso naturalmente, tá? Mas tem algumas coisas que são importantíssimas, tá? Primeiro que as suposições da programação linear, a gente tem o primeiro conceito que eu já até falei na aula passada e vou repetir aqui. A gente tem o conceito de que os processos ou os dados que a gente está admitindo são dados determinísticos. O que é isso? Então eu vou pegar aqui um exemplo bem grosseiro, tá? Imagine que eu estou mexendo com um transporte de passageiros entre as cidades. Então, eu estou dizendo lá longas distâncias, né? Se eu quero, por exemplo, fazer uma programação de motoristas dentro dessas atividades, eu vou assumir, por exemplo, que uma viagem Curitiba-São Paulo demora 6 horas e 30 minutos. Obviamente que não é sempre que é 6 horas e 30 minutos. Obviamente que se o trânsito estiver um pouco mais vazio, vai ser 6 horas. Se estiver um pouco mais cheio, 7 horas. Se for meu pai que estiver dirigindo, vai ser 3 horas e meia, né? E assim vai. Mas, em geral, a gente admite que a viagem Curitiba-São Paulo, eu quero fazer uma programação de horário, por exemplo, para os motoristas, eu vou considerar 6 horas e meia. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que, para o problema de escala de motoristas, semanal ou mensal, a consideração de um tempo de deslocamento, um tempo de viagem
entre Curitiba e São Paulo serão 6 horas e 30 minutos. Ponto. Determinei isso, é determinístico. Eu não estou preocupado com a variação. A variação que ocorre, ela é uma variação tão pequena que para o problema macro, ela não interfere ou, se interfere, ela é praticamente irrelevante. Tá? Poxa, professor, mas aí a gente está falando que, então, se o ônibus atrasar 2 horas não é relevante. Não, não é isso. Existe o problema de escala, que é uma coisa, existe o problema do sequenciamento. Imagine que esse ônibus aqui tinha que sair meia-noite, chegar às 6h30 da manhã, porque às 7 ele vai sair de São Paulo para, sei lá, Ribeirão Preto. Bom, se ele atrasar aqui, obviamente que ele vai atrasar lá. Então aí agora já é um problema operacional de sequenciamento. Opa, então eu já não posso garantir isso. Eu vou abordar de outra forma. Eu vou entender o que é, mas para a programação linear, a variável sempre é determinística. A variação daquilo que eu estou medindo, ela é desprezível em relação à solução, à resposta que eu tenho. Então, isso serve, por exemplo, para tempo de produção na máquina. Então eu tenho que montagem de um computador. Eu tenho lá que para o cara parafusar a placa de um computador aqui na base demora 25 segundos. Não é 25 segundos, às vezes é 24,3, às vezes é 25,1, mas para a programação linear em si, é 25 que eu considero. Então, isso que nós chamamos de determinísticos. Quando nós encaramos ou quando nós queremos compreender a parte probabilística do processo, eu paro de usar programação linear e passo a usar outras ferramentas, como, por exemplo, simulação. Tá? Baseado lá em simulação de Monte Carlo, ou o que a gente chama de simulação discreta. Então, se eu quero entender a variação do evento, a variação daquilo que eu estou medindo, eu vou trabalhar com simulação. Se essa variação ela é irrelevante para a resposta que eu quero obter, então é determinístico, eu vou usar programação linear. A outra coisa é o seguinte, as atividades elas são divisíveis, tá? É um conceito aí divisível. Eu posso pegar, por exemplo, das 10 atividades que eu tenho que realizar ao longo do período, então, por exemplo, eu tenho que fazer 10 viagens Curitiba-São Paulo, eu posso dividir essas 10 viagens em 3 viagens para um, 3 viagens para outro e 4 viagens para outro. Eu tenho essa possibilidade de fazer essa divisão. Tá? Assim como eu tenho o conceito de proporcionalidade de que se uma viagem ela demora 6 horas e meia, 2 viagens é proporcional a isso, é 13 horas. 3 viagens é proporcional a isso. Então, ele passa a ser linear, ele é proporcional às coisas. E o principal de tudo, depois do determinístico, né, é a aditividade. Então, vamos pensar o seguinte, eu quero saber meu custo total para fazer todas as viagens de ônibus. Bom, o custo total para viagens de ônibus é o custo com aquele ônibus, que nada mais é que o custo de cada uma das viagens que aquele ônibus está fazendo. O lucro da minha produção é o lucro de cada peça que eu vendi. Então, cada peça vai ter um lucro, o conjunto de todas as peças ela é o lucro de todas daquela peça e a soma de todos os lucros de todas as peças que eu vendi é o meu lucro total. Então, eu tenho um conceito de aditividade. Ou seja, eu consigo pegar meus recursos e dividir ou usar elas de forma proporcional, sempre pensando na parte determinística e sabendo que tanto o gasto quanto a mensuração disso é sempre aditivo, ou seja, uma parte mais a outra. O que eu estou dizendo aqui, não tem sobreposição. Eu não consigo utilizar um recurso para 2 coisas ao mesmo tempo, tá? Muito bem. Então, de toda a nossa disciplina da parte básica, esse slide aqui é o mais importante de todos, tá? É assim que a gente faz modelagem de programação linear, que é, primeiro lugar, e sempre tem que estar em primeiro lugar isso,
é a definição das variáveis de decisão. Nós chamamos, então, isso de variáveis de decisão, é a resposta da pergunta. O que nós queremos saber? O que eu quero saber? Eu quero saber quanto que é o lucro que vou ter produzindo esses 10 itens. Não, isso não é o que eu quero saber. Isso é consequência do que eu quero saber. Eu quero saber quanto que eu vou produzir de cada item. Porque se eu souber quanto que eu vou produzir de cada item, como eu sei o lucro associado a cada item, se eu multiplico os dois, eu tenho o lucro daquele item. Se eu somo todos os itens, eu tenho o lucro total, que é o que nós chamamos de objetivo. Então, o que eu quero saber é aquilo que eu tenho que decidir e que eu posso medir para lá depois transformar num objetivo. Isso são as variáveis de decisão. E aí, depois que eu faço a definição das variáveis de decisão, eu posso fazer as outras duas em qualquer ordem, que são as relações matemáticas das restrições, como é que eu vou escrever as restrições, a que condições que eu tenho que obedecer, e como é que eu transformo essas decisões, essas variáveis, num objetivo mensurável. Uma função objetivo. Pelo amor de Deus, nunca mais na vida de vocês escrevam ou falem função objetiva. Objetiva não é adjetivo de função. Objetivo é a característica da função. É o meu alvo, o meu objetivo. É a função que representa o meu objetivo. É a função que representa onde eu quero chegar. Então é objetivo. Tá? Dizem os antigos espíritos que cada vez que alguém fala função objetiva, o Dante que se remove, lá, se mexe lá no caixão. Lá. Que ele fica doido. Então, não pode falar, deixa o bicho descansar lá em paz. Tá? Então, função objetivo, que nós chamamos de FO, geralmente. Tá? E com esses 3 passos, sempre sendo o primeiro passo a definição das variáveis, eu tenho o modelo completo. Tá? Então, fazer um exemplo bem... Ou melhor, vou fazer esse exemplo aqui, e aí depois a gente abre um pouquinho para vocês. Tá? O exemplo que já vem aí no slide. Então, uma refinaria produz 3 tipos de gasolina. Gasolina verde, gasolina azul e gasolina comum. Cada tipo requer gasolina pura, octano e aditivo. Vejam, a gente tem que começar a entender o que está escrito desde o início. Tá? Ou seja, a refinaria produz 3 tipos de gasolina, verde, azul e comum. Então, esse é o resultado final. Cada tipo dela, ou seja, tanto a verde quanto a azul quanto a comum, requer, ou seja, é um insumo, ela precisa, ela requer, ela tem que ter gasolina pura, octano e aditivo. Tá, mas quanto? Bom, deve ter uma regra de composição. Então, veja, eu nem continuei a ler, eu já tenho que saber que, já faz sentido eu começar a pensar assim, opa, então significa que o resultado final é uma gasolina verde, azul ou comum, e eu vou precisar dos insumos, que é a gasolina pura, octano e aditivo. Que já está me falando aqui, ó, estão disponíveis em quantidades de 9.600.000, 4.800.000 e 2.200.000 de cada um deles por semana, respectivamente. Ou seja, gasolina pura eu tenho 9.600, gasolina octana eu tenho 4.800 e o aditivo 2.200. Legal. Aí agora vem as regras, ó. As condições que eu tenho que obedecer. As especificações de cada tipo são: 1 litro de gasolina verde requer 0,22 de pura, 0,50 de octano e 0,28 de aditivo. Pera aí, 1 litro, deixa eu ver se dá certo, 22 mais 50, 72... 72 mais 28, 1. Opa, bateu. Faz sentido. Então, cuidado aqui, gente, para não misturar as coisas, né? Para não fazer bagunça mental. Se 1 litro de gasolina verde, ou seja, a soma das partes tem que dar o todo. Tá?
A não ser que existisse aqui algum tipo de perda no processo de mistura. Mas se existisse essa perda no processo de mistura, teria que estar escrito aqui. 1 litro de gasolina verde requer 0,22 de pura, 0,50 de octana, 0,28 de aditivo, ou melhor, 0,30 de aditivo e 0,02 é evaporado no processo. Mas tinha que ter, a conta tinha que bater. Tá? Não esqueçam da lei de Lavoisier. Tudo, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, isso aqui é a aplicação direta dessa regra. Eu tenho que, tudo que existe, ela tem que ser transformada em alguma coisa. Tá? A perda por evaporação de uma gasolina é alguma coisa. Tá? Agora, eu não posso aparecer do nada, aparecer gasolina pura. Não, tem que ter em estoque. Mas o cara ficou de entregar na semana seguinte. Bom, então eu vou colocar que ele vai entregar na semana seguinte. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A conta sempre tem que, a lógica sempre tem que bater. Então eu tenho aqui as 3 regras de produção. A azul é 0,52 de pura, 34 de octano e 14 de aditivo, e a comum 74 de pura, 0,2 de octano e 0,06 de aditivo. Então, beleza. Dado essas regras, dadas essas quantidades de insumos, eu quero saber quanto que eu vou produzir de cada uma. Peraí, mas olha só, como regra de produção, baseada em demanda de mercado, começou a bagunça, né? Começou a outras condições. Essas aqui são as condições para a produção. Como é que eu vou usar esses insumos para produzir isso? Mas qual é a regra que eu devo seguir para produzir? Posso produzir do jeito que eu quiser? Bom, o que está dizendo aqui é que, baseado na demanda de mercado, o planejamento da refinaria estipulou o quê? Olha só. O que o setor de planejamento da empresa diz? A quantidade de gasolina comum, que é mais vendida, deve ser no mínimo igual a 16 vezes a quantidade de gasolina verde. Então pera um pouco aí. Se eu produzir 1 litro de gasolina verde, eu tenho que produzir no mínimo 16 litros de gasolina comum. Ou 17, ou 18, ou 19. Porque está escrito, a gasolina comum deve ser no mínimo igual a 16 vezes a quantidade de gasolina verde. No mínimo igual a isso. Então pode ser mais do que isso. Tudo bem? Puxa, professor, esse negócio aí parece aquelas provas de lógica que a gente tem em concurso público. É isso mesmo. É exatamente isso. Tá? É a mesma coisa. Tá, professor, mas da onde que o cara tirou esse negócio aí? Que a gasolina comum deve ser no mínimo igual a 16 vezes a quantidade de gasolina verde. Bom, nesse exercício aqui eu não sei, mas eu posso tentar supor algumas coisas. Por exemplo, ele olhou lá no histórico dele e ele percebeu de que a demanda de mercado, ele olhou nos últimos 3 anos, 36 meses, olhou a quantidade de gasolina comum, olhou a quantidade de gasolina verde, e ele viu que essa relação, em menos que 16, nunca aconteceu. Então ele estipulou uma regra básica. Cara, nem adianta eu querer fazer mais gasolina verde em relação à gasolina comum do que 16 vezes, porque não vai vender isso. Se eu tiver 1.000 litros de gasolina verde, eu tenho que ter 16 mil litros, porque essa relação menor nunca aconteceu no meu histórico. Pode ser uma forma de criar essa regra? Pode, ué. Claro que pode, por que não? Pode ser que esteja em contrato. O contrato do cara que é o meu comprador esteja lá em contrato, dizendo assim, olha, você vai, a cada litro de gasolina verde que você vai me entregar, você tem que me entregar 16 vezes ou mais. Está em contrato. Por quê? Porque alguém decidiu em algum momento botar isso no contrato. Sabe Deus o que passa na cabeça de cada um. Então, por que isso veio para cá? É outro problema. Aí sim eu tenho que entender de mercado, de negócio, etc. Tá? Agora, uma vez que a condição está aqui, eu tenho que obedecer. Outra condição. A quantidade de gasolina azul
seja no máximo igual a 600 mil litros. Então não adianta eu ficar produzindo mais do que 600 mil litros. Por quê? Porque tá lá, olhei no histórico, nunca vendeu mais do que 600 mil litros. O tanque que eu tenho semanal para armazenar gasolina azul, ele é do tamanho de 600 mil litros. Eu gosto do número 600 mil por semana, sei lá, é o número da sorte, jogo no bicho toda semana por 600 mil. Sabe-se lá Deus qual é o motivo. Pode ser um problema de demanda, pode ser um problema do tamanho do estoque, pode ser um problema de contrato, pode ser que o cara goste. Mas tem uma restrição dizendo que não adianta produzir mais do que 600 mil litros de gasolina azul por semana. Esse é o meu teto, é o meu limite. Eu tenho que obedecer. Perdão. A empresa sabe que cada litro de gasolina, verde, azul e comum, dá uma margem de contribuição para o lucro de 30 centavos, 25 centavos e 20 centavos, respectivamente. Para um pouquinho, pensa, gente. Da onde que eu tirei esse lucro aí? Então, sim. Para eu trabalhar com programação linear, lembra do histórico que a gente falou? Lá do Dante, quando foi convidado na Segunda Guerra Mundial, que ele falou assim, eu quero 2 engenheiros não sei o quê, 2 médicos, 2 contadores, 2 estatísticos, 2 lá, 2 lá. Eu tenho que chegar em algum momento para que eu possa calcular o lucro associado a 1 litro de gasolina, seja do qual tipo for, eu tenho que ter uma informação vinda lá do setor de finanças, ou da contabilidade, ou seja lá como que é o nome que tua empresa dá, que de alguma forma ela fez um rateio de custos. Perdão, gente. Intervalo pegar água. Ela fez um rateio de custos, e esse rateio de custos, pela regra que ela chegou, me deu, e pelo preço que eu estou vendendo, me deu um lucro de 30 centavos, 25 centavos e 20 centavos para verde, azul e comum. Professor, mas aí o meu chefe falou que eu estou usando isso e que não está batendo com os valores certos. O problema teu está na modelagem ou está na entrada de dados? Será que o rateio de custos que foi utilizado para chegar nesses 30 centavos está correto? Então, para gente que trabalha com programação linear, eu vou ter que saber um pouquinho lá de rateio de custos, entender como é esse processo. Talvez eu possa até não ser especialista nisso, mas pelo menos eu tenho que entender a lógica para poder chegar nesses 30 centavos. Porque se o meu modelo não estiver refletindo a realidade, pode ser que o erro esteja no meu modelo, mas pode ser que esteja na entrada de informações. Então, eu tenho que saber de onde veio essa informação. Dado todas essas condições, então, dado que eu tenho lucro, dado as regras de produção, dado como é que eu vou misturar, determinar o programa de produção que maximiza a margem total de contribuição para o lucro. Legal. Dado que eu tenho todas as condições, a resposta ou melhor, a resposta que eu quero é o lucro total. Não, não é isso que eu quero. Concorda comigo que não é isso que eu quero? Isso é uma consequência, o lucro total é uma consequência de eu conseguir definir quanto de gasolina verde que eu vou produzir. Porque se eu souber quanto que eu vou produzir, eu multiplico por 30 centavos e eu sei o lucro da gasolina verde. Se eu souber quanto que eu vou produzir de azul, eu multiplico por 25 centavos, eu sei quanto que é o lucro da gasolina azul. Se eu souber quanto de comum, multiplico por 20 centavos, eu sei quanto que é o lucro da gasolina comum. Se eu souber o lucro da gasolina verde, se eu souber o lucro da gasolina azul, se eu souber o lucro da gasolina comum, eu somo tudo isso e me dá o lucro total, que é a consequência do que eu quero saber. Então, quando a gente está em sala de aula, geralmente eu dou um tempo para a gente fazer, mas eu vou direto já para o modelo, que remoto a gente ganha, acelera um pouquinho isso, né? Então tá aí. A definição das variáveis, e veja, essa estrutura a gente sempre vai fazer, tá bom? Essa estrutura aí. Definição das variáveis. Quantidade de gasolina verde a produzir é X1. Então, estou lá dando o nome. X1 é a quantidade de gasolina verde a produzir. X2 é a quantidade de gasolina azul a produzir. X3 é a quantidade de gasolina comum a produzir. Pergunta. Professor,
Sempre eu tenho que escrever isso? Sempre. Tá, professor, mas e se eu tiver 20 variáveis? Vai escrever 20 definições. Tá, professor, e se eu tiver 1 milhão de variáveis? Vai escrever 1 milhão de definições. Puxa, mas daí, cada vez que eu for fazer um modelo gigante, eu vou gastar mais tempo escrevendo isso. Ah, mas daí a gente logo vai começar a ver que modelos um pouquinho maiores, eu posso usar índices, eu posso generalizar nomes. Opa, eu poderia muito bem aqui chamar gasolina verde, gasolina azul e gasolina comum e dizer assim, gasolina verde eu chamo de 1, gasolina azul eu chamo de 2, gasolina comum eu chamo de 3. E aí a minha definição da variável vai ser somente uma linha. XI é igual à quantidade de gasolina I a produzir, onde I está variando entre 1, 2 e 3. Onde eu tenho uma tabela que diz que o 1 é verde, a 2 é azul e a 3 é comum. Então, em vez de escrever 3 vezes a mesma coisa, eu escrevi uma única vez utilizando um índice I. Tá? Então, com o tempo, a gente vai fazendo isso cada vez mais. Tá? Cada vez mais, mas já tem que fazer. Tá? Então, vamos lá. Isso é a definição das variáveis. Isso é o que eu quero saber. Quanto de cada gasolina que eu vou produzir. Então, agora vamos entender o modelo completo. Aqui eu vou fazer uma pausa. Lembra que eu falei na aula passada? Lembra que eu falei na aula passada sobre... fugiu aqui, gente, perdão. É que tocou o telefone aqui, eu apaguei. O que eu estava falando? Bom, já lembro. Tá? Então, o modelo completo, ele sempre... Ah, lembrei. Viu só? Isso aqui é um exercício que a gente está fazendo em sala, que é, eu li o enunciado, eu estou pegando o modelo que já está dado, e eu estou entendendo como é que eu transformei o texto em modelo matemático. Beleza? Legal. É isso que eu falei que nós temos que fazer no mínimo 150 exercícios. Tá? Desses 150, 30, 40 exercícios pode ser exatamente assim do jeito que a gente fez. Eu olho o enunciado, eu olho a resposta do modelo, eu entendo como é que foi feita essa transição. Sem problema nenhum. Conta mesmo? Conta. Obviamente que vai chegar num ponto que você vai ver que vai começar a se repetir as lógicas de construção dos modelos. Aí, nesse momento, é hora de você começar a tentar realizar as suas modelagens, ou seja, pegar enunciados e criar um modelo matemático sem ter essa resposta. Ou melhor, que tem essa resposta, mas você não olha para ela. Aí você faz mais uns 30, 40 exercícios. Deu lá, sei lá, 70, 80 exercícios. Você olhou o enunciado, você olhou o modelo e você entendeu. Aí tem mais uns 30 aí que você pega o enunciado, você faz o modelo sem olhar em nada e compara com a resposta. Vê se bate. Beleza? Beleza. Fiz 60, 70 exercícios assim. Beleza. E o resto, professor? O resto são enunciados que você vai ler, não tem gabarito, porque não vai ter mesmo. Então, antes que alguém pergunte, professor, na lista de tarefa que você vai mandar lá nos trabalhos, vai ter gabarito? Não, não vai ter. Não tem por que ter. Sabe por que não tem que ter? Porque vai chegar num ponto que é desses 50% últimos dos 150 exercícios que eu estou dizendo para vocês, que você vai olhar o problema, entender o problema, vai fazer o modelo, vai resolver o modelo em algum tipo de software, ou na mão mesmo, se achar conveniente, vai olhar a resposta e vai falar, claro que está certo. Você vai olhar a resposta, meu Deus, nada a ver. Fiz alguma coisa errada aí. Você mesmo vai começar a criar essa percepção de que a resposta que você está obtendo não faz o menor sentido. Por exemplo, eu vou maximizar a quantidade de gasolina verde, azul e comum, e na minha resposta estava dando lá que
a gasolina azul é menos 46 mil litros. Oi? Menos 46? O que isso quer dizer? Como é que eu vou produzir, porque a quantidade de gasolina azul é a produzir, menos 46? Quer dizer, eu vou pegar a gasolina azul e vou separar os três elementos? Existe um processo inverso aí de... Ao invés de eu pegar os insumos e virar azul, eu vou fazer um processo inverso. Não, né? Então, não faz sentido eu produzir menos 46 mil nesse problema. Então, você vai começar, opa, tem alguma coisa errada, está faltando alguma coisa no meu modelo. Eu tenho lá, vou fazer uma escala de tripulantes, vou fazer uma escala de motoristas dos meus veículos, e eu estou dizendo que 16 motoristas vão entrar naquele caminhão, naquela viagem. Caramba, como é que vai entrar? Isso não faz sentido. Então tem alguma coisa errada, né? Ou eu estou dizendo que uma sala de aula vai ter a disciplina tal, na turma tal, sem nenhum professor. Pô, não faz sentido essa resposta. Então, com o tempo, ou seja, depois desses 60, 70 exercícios aí, você vai começar a ousar, no bom sentido, vai pegar o problema, vai fazer o modelo, vai resolver e vai ver se a resposta faz sentido. Tá certo? Vai estar certo? Vai estar errado? Você vai ter que dizer. Tá? Então, esse é o processo normal. Esse é o processo natural. Então, vamos olhar esse aqui. Como é que a gente faria? Então, dado que eu tenho as quantidades, obviamente que, lembrando dos 3 passos, definição das variáveis, em primeiro lugar, sempre não tem jeito. Tá? Depois, os outros passos. Função objetivo, restrições, ou restrições objetivo, tanto faz. Aqui, sempre na definição da variável, é aquela história lá que agora já está bastante difundida da Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela desce lá no buraco do coelho, que ela chega na sala, que ela fica grande, fica pequena, fica grande, fica pequena, logo que ela sai, ela encontra lá o gato, aquele gato que some, e aí ela pergunta assim pro gato, qual que é o melhor caminho? E aí ele, pra onde você quer ir? Não sei, não conheço nada aqui. Bom, então qualquer caminho é o melhor. Você não sabe para onde você vai. É a mesma coisa aqui, tá? Se você não tem a definição das variáveis, se você não sabe o que você quer saber, qualquer coisa que você fizer depois vai ser, tá bom, vai estar errado do mesmo jeito, entendeu? Enfim, então vamos lá. Então, olha só, eu tenho o lucro de cada um deles. Então, foi aquilo que a gente disse. Agora, transformando isso em equação matemática, 0,30 vezes x1, x1 é a quantidade de gasolina verde a produzir. O lucro por unidade é 30 centavos, essa quantidade vezes 30 centavos é o lucro de gasolina azul, mais 25 centavos por litro de gasolina verde, perdão, x1 verde. 25 centavos é o lucro associado a 1 litro da gasolina azul. Se eu multiplicar 0,25 vezes a quantidade, esse aqui é o lucro associado à gasolina azul, é a mesma coisa para a gasolina comum. A soma de todos os lucros, ele chamou aqui de uma variável, ou de uma função L. Então, vai maximizar L. Aqui existe um abuso de linguagem, né? O certo aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer uma anotação. Aqui, eu vou anotar aqui, ó. O certo aqui seria esse L ser assim, x1, x2, x3. Esse aqui teria corretamente, né? Mas a gente acaba eliminando, porque isso aqui é uma função, né? Não esqueça que o nome disso aqui é função objetivo. Continua sendo uma função. A função sempre é uma variável dependente em função de variáveis independentes. Mas a gente acaba simplificando isso e colocando somente L. Tudo bem? Então, a gente acaba usando essa notação aqui para simplificar o que é uma função. Não esqueçam que uma função é uma igualdade, é uma relação de igualdade. Esse conjunto de lucro aqui está em função, ou melhor, esse L está em função das respostas desse.
Cada um desses valores. O que não pode acontecer de jeito maneiro, de jeito algum, e a partir de hoje nunca mais vocês vão fazer isso em programação linear, é de alguma forma aparecer x1 vezes x2. x1 vezes x3. x1 vezes x1. Por quê? Porque x1 vezes x1, na verdade, é x1 ao quadrado. Deixou de ser linear. Passou a ser uma função quadrática. Uma função exponencial, um expoente maior do que 1. Não é programação linear. Não existe aqui x vezes y. Não existe aqui xi vezes zi j. Se o z e o x são variáveis. Não existe isso aqui. O que vai existir bastante é, em algum momento, você escrever assim, por exemplo, vou colocar aqui, se eu pegasse e dizer o seguinte, L I é o lucro associado à gasolina I. E isso aqui é um parâmetro. Ah, bom. Se é um parâmetro, ou seja, eu tenho que ter essa informação antes de rodar. Aí eu poderia até escrever isso aqui de uma forma genérica da seguinte forma. L1 vezes x1 mais L2 vezes x2 mais L3 vezes x3. Mas L é uma variável? Não, isso aqui é um parâmetro. Isso aqui é a variável. Certo? Então eu até posso dar um nome para esse parâmetro 0,30. Não tem problema dar um nome, mas eu sei que isso aqui é uma informação que eu tenho previamente. Tudo bem? Então, assim eu escrevo. Agora vamos ver as restrições. Olha só, vamos voltar aqui um pouquinho e dizer o seguinte. Cuidado aqui que, olha só, eu tenho gasolina pura aqui, eu tenho gasolina pura aqui, eu tenho gasolina pura aqui. A minha restrição de gasolina pura está aqui, 9.600. Então não faz sentido eu somar 0,22 mais 0,50 mais 0,28. Por quê? Porque senão eu teria que criar uma variável de gasolina pura, sei lá, um YP, um YO e um YA. Para quê? Não, não precisa. Cuidado para não ficar criando variável que não precisa. Olha só, olha essa linha aqui primeiro. Aqui nós estamos falando de gasolina pura. 0,22 vezes x1, 0,22 vezes x1 é a quantidade de gasolina pura para a gasolina verde. Ou seja, 1 litro de gasolina verde, eu vou gastar 220 ml de gasolina pura. 1 litro de gasolina azul, eu vou gastar 520 ml de gasolina pura. 1 litro de gasolina comum, eu vou gastar 740 ml de gasolina pura. Ou seja, se a minha limitação é de gasolina pura e eu gasto para cada litro de verde 0,22, 2 litros de gasolina verde, 0,44. 10 litros de gasolina verde, 2,2 litros. 100 litros de gasolina verde, 22 litros de gasolina pura. Então, a multiplicação 0,22 vezes x1 não tem nada a ver com essa gasolina verde aqui. Ela tem a ver que essa multiplicação vai ter uma unidade de medida que é quantidade de litros de gasolina pura. Porque olha só, 0,22, essa unidade é litros de gasolina pura por litros de verde. Litros com litros corta, vezes o x1, que é a unidade de medida de
litros de gasolina verde. Corta esse com corta esse, essa unidade vai ser litros de gasolina pura. Então, aqui é litros de gasolina pura, mais litros de gasolina pura, que é a parte que compõe a gasolina azul, mais litros de gasolina comum, que é a parte que compõe a gasolina... litro de gasolina pura, que compõe a parte de gasolina comum. Então, esse termo aqui, inteirinho, a unidade de medida dela é litros de gasolina, ou barra, né? De gasolina pura. Litros de gasolina pura. Obviamente que a quantidade total de gasolina pura que eu vou usar não pode ultrapassar, é menor ou igual a 9.600. Que é o que ele diz lá que tem em estoque, ó. Tudo bem? O que eu quero dizer com isso? Por que eu fiz tão devagar assim? Porque eu estou dizendo que numa restrição nada mais é do que uma relação entre duas coisas, entre o que eu vou gastar e o que eu tenho, entre o que eu tinha e o que entrou e o que saiu de uma mesma coisa. Eu não posso, não faz sentido eu falar assim, 10 laranjas mais 5 bolos mais 7 velas é menor ou igual a 18 balões. Pô, não faz sentido algum. Não faz sentido algum eu comparar isso. Ou pior ainda, né? 17 litros de laranja, mais 16 quilos de chumbo, mais 5 gigabytes de memória é menor ou igual que R$ 200. Qual que é a lógica disso? Então, quando eu estou fazendo uma restrição, essa restrição tem que ter uma lógica, preferencialmente e prioritariamente, que a unidade de medida dos dois lados é a mesma. Então, se eu estou aqui fazendo litros de gasolina pura, aqui é litros de gasolina pura. Se aqui é litros de octana, aqui é litros de octana. Se aqui é litros de aditivo, aqui é litros de aditivo. Então, tenho que tomar cuidado. Perdão. Eu tenho que tomar cuidado com essa relação. Eu tenho que comparar coisas comparáveis na mesma unidade de medida, tá? Então, repetindo essa mesma lógica para a gasolina, para a octana, que é o segundo insumo, e para o aditivo, tem as 3 primeiras restrições. Agora vem as regras lá, ó. 16 vezes x1 menos x3 é menor ou igual a zero. Pera aí, professor, vamos fazer esse negócio, essa lógica aqui junto. Aqui. O que é x1? X1 é gasolina verde. O que é x3? É gasolina comum. Quem que tem que ser maior aqui? O 16 multiplica quem? A verde ou a comum? Bom, vamos pensar lá. Esquece um pouquinho a lógica, a lógica escrita, vamos pensar na lógica do texto. A lógica matemática para a lógica escrita. Bom, se eu tenho 1 litro de gasolina verde, eu tenho que ter 16 litros de gasolina comum. Tá, então quem que eu vou multiplicar o 16? A comum ou a verde? Se eu multiplicar comum, 1 litro de verde e 16 de comum, se eu multiplicar 16 vezes 16, essa relação fica sem sentido. Agora, para ser igual, vamos dizer assim, para ficar em equilíbrio, 16, 1 litro de gasolina verde vezes 16 tem que ser igual a 16 litros de comum. Tudo bem. Então, eu tenho uma relação aqui que 16x1 é igual a x3. Se eu tivesse que obedecer exatamente a relação de igual. Agora, imagine que aqui é 1 litro. A resposta disso vai dar 16, porque 16 vezes isso. Só que ele está dizendo que é no mínimo. Ou seja, se eu tenho 1 litro desse, eu poderia ter 16, ou 17, ou 18. Então, se eu tivesse 1 litro desse, e aqui fosse 17, qual que é a minha relação? Menor ou igual. Opa, então aqui é uma relação menor ou igual. Então, se eu pegar essa variável e jogar para cá, 16 menos x3, menor ou igual a zero.
Ixi, professor, mas pode deixar do outro lado lá da restrição com zero? Claro que pode, velho. Zero não é um número? Claro que pode. A gente vai ver condições lá mais para frente do que vai acontecer. Mas pode. Ó, a outra é bem mais fácil. A quantidade de gasolina azul tem que ser menor ou igual a 600 mil litros. Pô, moleza, né? E por fim, tem um conjunto de restrições aqui, gente, que nunca estará escrito, mas que nós definimos em programação linear, que é sempre assim que faz, que é o que nós chamamos de restrição de não negatividade. Nesses tempos tão difíceis, nós não queremos negatividade na nossa vida, né? É só positividade. Nada a ver, mas tudo bem. O que nós queremos dizer com isso? Nós sempre modelamos as variáveis para que elas possam assumir valores positivos ou no máximo zero. Poxa, professor, mas e se eu tiver lá um problema onde que faz sentido para mim ter uma variável negativa? Sei lá, por exemplo, fluxo de caixa. Meu fluxo de caixa está negativo. Poxa, será que você não consegue colocar isso em função de o que entrou menos o que saiu, e o que saiu, e aí isso aí vai dar um valor negativo? Então você está colocando um valor negativo, na verdade, com uma diferença de dois valores positivos. Se o que entrou menos o que saiu e o que saiu é maior do que entrou, essa resposta aqui vai ser negativa. Então a gente sempre modela as variáveis de forma que elas sejam não negativas. Não negativas. Que elas sejam zero ou maior do que zero. Ou positivas. Zero ou positivas. Então a gente vai acabar acostumando a ter restrições, sempre vamos colocar as restrições de não negatividade. Tá? É maior ou igual a zero. Professor, mas se sempre tem que colocar isso, por que a gente já não coloca como pressuposto isso e fica implícito? Porque daqui a amanhã, logo, logo, a gente vai colocar outras condições para essas variáveis. A gente pode colocar que essas variáveis são, por exemplo, inteiras. Então, elas vão ter que ser, eu vou ter que dizer, elas são não negativas inteiras. Eu posso dizer que essas variáveis são binárias, por exemplo, só pode assumir o valor 0 ou 1. Então, eu deixo de escrever que elas são não negativas e escrevo as variáveis são binárias. Ou seja, existem outras definições para as variáveis, o que nós chamamos de domínio das variáveis, que a gente tem que escrever. Logo, a gente acaba acostumando a escrever que o domínio das variáveis é um domínio não negativo, isto é, ela é positivo ou zero. Tá? E aí está o nosso primeiro modelo de programação linear, certo? Esse aqui eu vou deixar como exercício para vocês depois. Dúvidas? Eu vou descartar essas respostas, tá tudo lá. Dúvidas por enquanto, galera? Não? Então, vou parar aqui a nossa gravação. Essa primeira parte de hoje foi.